Já parou para pensar por que a gente fala que alguém ficou verde de inveja? Pois é, hoje a gente vai mergulhar nesse universo das cores para entender como elas dão muito mais vida e significado para a língua inglesa. Essa pergunta pode parecer simples, né? Mas a resposta, olha, revela muito sobre o jeito como a gente pensa. Acredite, existe uma lógica por trás dessas escolhas de cores. E é exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Então, para começar, vamos colocar as coisas em perspectiva. Antes de entender o porquê de tudo isso, a gente precisa primeiro definir o que são exatamente essas expressões idiomáticas com cores. Pensa nelas como se fossem atalhos da língua, sabe? Em vez de dar uma explicação enorme, a gente só usa uma cor e pronto. Todo um cenário de uma emoção ou de uma situação se forma na cabeça. É uma maneira super rápida e muito visual de se comunicar. E o mais legal é que não estamos falando de frases raras, de poesia ou algo assim. Não, elas estão totalmente entrelaçadas no nosso papo do dia a dia, tornando tudo muito mais rico e, claro, mais colorido. Certo, agora vamos para a parte interessante, a cor da emoção. Essa ligação entre uma cor e um sentimento não é aleatória, de jeito nenhum. Como a gente vai ver, existem padrões bem consistentes por trás disso. E aqui a gente entra num campo bem fascinante da linguística, que é o das metáforas conceituais. O nome pode parecer complicado, mas a ideia é simples. Nosso cérebro adora criar pontes. Ele pega algo abstrato, como uma emoção, e conecta com algo físico, tipo uma cor. É um jeito de dar forma a um sentimento. E essas conexões são super fortes. Olha só, vermelho, a gente logo pensa em raiva, perigo, talvez por causa do sangue ou do fogo. Faz sentido, né? Azul geralmente remete à tristeza, o famoso blues. Já o verde pode ser tanto a inveja, como a gente falou, quanto um sinal verde, de permissão. São associações bem profundas. Vamos ver isso na prática com um dos exemplos mais fortes que existem. A expressão to see red, que ao pé da letra seria ver vermelho. O significado aqui é fúria, pura e simples. É aquela raiva que sobe a cabeça, que cega, que faz o sangue ferver a ponto de, metaforicamente, a pessoa ver tudo vermelho à sua frente. No contexto como esse, a força da expressão é impressionante. Falar que ele viu vermelho é muito, mas muito mais potente do que simplesmente dizer que ele ficou com raiva. A cor carrega toda a intensidade da emoção. Mas olha, nem toda expressão vem de uma emoção. Algumas delas têm histórias bem curiosas, com origens que vêm lá de séculos atrás. Vamos dar uma espiada em algumas. Para começar, uma expressão que muita gente conhece do mundo corporativo, red tape, a nossa famosa burocracia. Mas de onde será que veio isso? A história aqui é surpreendentemente literal. Lá no século XVII, os documentos oficiais importantes eram amarrados com uma fita vermelha. E essa imagem ficou tão marcada que a fita vermelha virou o símbolo perfeito da burocracia e de todos aqueles processos demorados e complicados. E agora, de volta ao nosso mistério do início. Afinal, por que a inveja é verde? A resposta parece ter raízes tanto na literatura quanto na própria biologia. Basicamente, existem duas grandes teorias. Uma é superliterária, popularizada por ninguém menos que Shakespeare, que falou do ciúme como um monstro de olhos verdes. A outra é mais fisiológica. Tem a ver com a palidez meio esverdeada que o rosto de uma pessoa doente pode ter, que foi associada a um sentimento corrosivo como a inveja. Ok, agora vamos ver como essas expressões aparecem em contextos mais específicos, como por exemplo no mundo do trabalho. No mundo do trabalho, a cor do colarinho diz muita coisa. White collar, ou colarinho branco para trabalhos de escritório, e blue collar, colarinho azul para trabalhos manuais. Essa é uma distinção que originalmente era literal mesmo. Tinha a ver com a cor da camisa que as pessoas usavam em cada função. E agora uma expressão que é praticamente universal, todo mundo entende, ser pego com a mão vermelha ou, como a gente costuma dizer, com a boca na botija. O significado é exatamente esse, flagrante. É ser pego ali no exato momento, com a prova do crime, metaforicamente ainda nas mãos, não tem como negar. Nesse exemplo aqui, a expressão caught red-handed não deixa nenhuma margem para dúvida, né? Ela transmite a certeza absoluta da culpa de um jeito que poucas palavras conseguiriam. Bom, para a gente fechar o raciocínio, vamos resumir por que tudo isso é tão importante e qual é a grande função dessas expressões idiomáticas. Então, por que isso tudo importa afinal? Bom, porque entender essas expressões vai muito além de uma simples curiosidade. Elas dão um poder descritivo enorme para a nossa fala.
Elas revelam as conexões culturais que moldam o nosso jeito de pensar e, no final das contas, dominá-las é um passo gigante para a verdadeira fluência em qualquer idioma. Essencialmente, cada uma dessas frases coloridas é como uma pequena janela. Uma janela que nos permite espiar a natureza criativa e metafórica da linguagem. O jeito como a mente humana conecta o mundo que a gente vê com o mundo que a gente sente. E isso tudo nos deixa com uma última reflexão. Se as cores conseguem esconder tanta história e tanto significado, o que mais na nossa fala do dia a dia está aí cheio de camadas ocultas só esperando para ser descoberto?